Olá, bom dia. E o tema de hoje é o caso do Brasil. E a nossa aula está começando. Com o golpe civil-militar que derrubou João Goulart, 1918 a 1976, em abril de 1964, os militares tomaram o poder político e nele permaneceram por 21 anos, ou seja, foi com o golpe civil-militar que os militares tomaram o poder político e implantaram a ditadura no Brasil, ditadura na qual durou 21 anos. A semelhança do que ocorreu no Chile e na Argentina, a justificativa para o golpe foi a necessidade de restabelecer a hierarquia e a ordem e livrar o país da, abre aspas, ameaça comunista, fecha aspas, e dos subversivos. Então, a justificativa para o golpe, tanto que, assim, a justificativa para o golpe civil-militar, tanto no Brasil quanto no Chile e na Argentina, foi de que era necessário para restabelecer a hierarquia e a ordem e livrar o país da ameaça comunista e dos subversivos. É essa mesma justificativa que serviu para as 3 ditaduras no Brasil, outra no Chile e a outra ditadura que foi na Argentina, tá? Pessoal, o que quer dizer ameaça comunista? Dentre os defensores do partido de vanguarda na condução da luta armada estavam o PCdoB, Ala Vermelha, o PRT e o POC. Caberia ao partido coordenar a guerrilha rural e a luta armada urbana, bem como as ações das massas nas cidades e no campo, dirigindo o processo revolucionário. Então, os defensores do Partido Vanguarda na condução da luta armada era PCdoB, Ala Vermelha, PRT e o POC, ok? Para ficar bem claro para vocês. Militares no poder. Uma junta militar formada por oficiais das 3 armas, Exército, Marinha e Aeronáutica, assumiu o comando do país. E logo, nos primeiros dias de abril, desencadeou uma violenta repressão contra pessoas, grupos e órgãos ligados ao governo anterior. Então, pessoal, a ditadura, a gente sabe, né, que a ditadura, quem estava no comando eram os militares, tá? Quem assumiu o comando do Brasil na ditadura foram os militares. E essa junta militar que estava liderando, né, que estava comandando o Brasil na ditadura, essa junta militar era formada por oficiais das 3 armas, Exército, Marinha e Aeronáutica. E aí desencadeou, né, uma violenta repressão contra pessoas, grupos e órgãos ligados ao governo anterior, que é o governo anterior, né, que é o governo de João Goulart, que depois dele veio os militares tomar o poder político e implantar a ditadura. Instalaram a ditadura no Brasil, né? Então esse governo anterior é o do João Goulart. Estudantes e jornalistas foram duramente atingidos. Vários deles foram presos sob a acusação de, abre aspas, subversivos, fecha aspas. Por que, pessoal, subversivos? É o nome que o governo dava aos que discordavam dele. Então, os estudantes e jornalistas estavam sendo acusados pelos militares de estarem discordando do governo. Então, os estudantes e jornalistas foram duramente atingidos. Por quê? Porque os estudantes e jornalistas, eles foram acusados de estarem discordando do governo, né? Discordando dos militares. E aí eles foram presos e o governo deu esse nome de subversivos, que é aqueles que discordavam dele.
tá? Subversivos é o nome de que o governo dava aos que discordavam dele. Para você ver que os estudantes e jornalistas foram acusados de estarem discordando dos militares, né? E eles foram presos e eles foram presos, tá, pessoal? O prédio da União Nacional dos Estudantes, UNE, na Praia do Flamengo, foi incendiado. E o prédio do jornal Última Hora, o único jornal da grande imprensa que apoiava João Goulart, né, foi invadido e depredado. A seguir, você vai ver Charge de Cássio sobre o golpe civil-militar de 1964, no Brasil, publicada na revista do jornal Correio Brasiliense, em 3 de junho de 2011. Observem a imagem. Ao mesmo tempo em que recorriam à violência, os militares procuravam dar uma aparência de legalidade ao regime. Para isso, baixaram vários atos institucionais, tá, pessoal? Os militares baixaram vários atos institucionais, vários. 2 deles merecem especial atenção, que é o ato institucional de 9 de abril de 1964, conhecido depois como o AI-1, e o AI-5, de 1968. O AI-1 determinava que a escolha do próximo presidente da República seria indireta. Permitia ao presidente suspender os direitos políticos de qualquer cidadão por 10 anos. Autorizava a cassação de mandatos de parlamentares. No dia seguinte ao AI-1, os militares divulgaram a lista dos 100 primeiros cidadãos que tiveram seus direitos políticos suspensos, entre os quais estavam figuras de destaque da política nacional, como os ex-presidentes Jânio Quadros, 1917 a 1992, e João Goulart. O governador de Pernambuco, Miguel Arraes, 1916 a 2005, o líder das Ligas Camponesas, Francisco Julião, 1915 a 1999, e o líder comunista Luiz Carlos Prestes, 1898 a 1990. Com base no AI-1, os militares aplicaram 3 tipos de punições. A primeira, suspensão de direitos políticos. Segundo, cassação de mandatos parlamentares. E, por último, transferência de militares para a reserva. A seguir, esta charge de fortuna, publicada no Correio da Manhã, em outubro de 1966, foi feita meses antes de o governo aprovar a lei de imprensa. Repare que a personagem está de pijama e chinelo, o que sugere a ideia de invasão da intimidade do cidadão. Observem a imagem. Sem a presença dos parlamentares cassados, o Congresso Nacional elegeu o novo presidente do Brasil, o general Humberto de Alencar Castelo Branco, 1964 a 1967. O seu governo impôs a lei de imprensa,
que amparava a censura a jornais e revistas, e a Lei de Segurança Nacional, que conferia à Justiça Militar o direito de julgar os crimes de subversão. A seguir, promovido de general a marechal da reserva no dia anterior, Humberto Alencar Castelo Branco, 1897 a 1967, recebe a faixa de presidente da República em Brasília, DF, Distrito Federal, em 15 de abril de 1964. A foto está em preto e branco. Observem a imagem. Acabou a nossa aula. Muito obrigado pela sua companhia, audiência de hoje. Bom feriado e até a próxima aula. Tchau, pessoal!